Então hoje nós vamos ter a grata satisfação de contar mais uma vez com meu grande amigo José Quirino, que para mim ele é da casa, ele não é da casa espírita Silvestre de Araújo, lá na Rua 10, né? Ele é da nossa casa também, né? Os irmãos, né? E até inclusive nós não fecharemos para exposições, né, de Natal e Ano Novo, tá? Dia 23, 27 e 30 nós vamos ter exposição da casa, tá? Quem quiser vir, nosso irmão querido vai colaborar, e o nosso irmão Fred também vai colaborar, e eu também estarei para a gente não deixar a espiritualidade sem o apoio, né? Sim. A casa é sua. E Jesus lhe guie agora e sempre. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa abençoada de caridade e confraternização. É para nós uma grande alegria estar aqui. Agradeço aos amigos queridos que sempre nos convidam e estamos todos aprendendo. O bacana é que a gente já combinou tudo tão bem, né, Thelma e Márcia, que a leitura e a oração combinou direitinho com o tema de hoje. A gente escolheu para trocar umas ideias da obra de um livro da série André Luiz, Chico Amor Xavier, Entre a Terra e o Céu. É um livro da série André Luiz, tem a série também Emmanuel e tem a série Joana de Anjos também de Divaldo Pereira Franco. Somente essas três séries, André Luiz, Emmanuel e Joana de Anjos, já nos salvaria uma encarnação, né? Já nos abriria as portas do paraíso. Entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Iniciamos com uma fala de Chico Xavier e outros espíritos, sob o título Chico Xavier pede licença, pelo espírito Maria Dolores, agradecer para servir. Agradece, alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra, em que a força do verbo se te faz, quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos, que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, dos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro, em que o discernimento se te apura, e lembra a multidão dos companheiros nos desvãos da loucura. Certamente, alma boa, Deus é o dispensador dos recursos supremos. Não tem culpa do pranto que há na estrada, que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor, Maria Dolores. O ensinamento central desta obra, Entre a Terra e o Céu, é a necessidade que todos nós temos de valorização, de enxergar, de despertar em nós esses recursos divinos e valiosos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Como a Thelma deu muito bem ali, saibamos cooperar. Enquanto nós não dispusermos a cooperar na fraternidade geral, socorrendo, consolando, amparando, nós não entendemos ainda a nossa destinação. Somos devedores perante esse divino dispensador de dons
que Ele nos empresta a título precário, para que nós, esperando que cada um de nós colabore nessa grande corrente de fraternidade. E quem mais tem a ganhar somos nós mesmos. Todo o bem que você espalha, as lágrimas que você enxuga, reverte em verdadeira felicidade para você mesmo. Destacam-se também nesta obra o impositivo do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante do serviço ao bem. O grande segredo da nossa existência, já que somos devedores renitentes de um passado breve, recente, é descobrirmos o nosso dom. E depois de descobrir esse dom, nós colocarmos a serviço, em benefício do próximo, em benefício da nossa comunidade. Em quase todas essas páginas, nós vemos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas. O nosso grande desafio é vencer o maior inimigo que está dentro de nós mesmos. É derrubarmos essas barreiras interiores que nós criamos dentro de nós para fazer desabrochar esses dons que estão incrustados, feito um diamante, em cada um de nós. Como a oração que a Márcia também muito bem leu, os dons valiosos que nós temos na mensagem que foi dada ali, né? Nós esperamos o grande milagre, o grande acontecimento em nossas vidas e esquecemos de enxergar e valorizar todas as grandezas que Deus coloca ao nosso lado, até inclusive morar num estado tão abençoado quanto a Santa e Bela Catarina, né? Logicamente que quando falamos de um empréstimo, de um dom que nos é dado, que nos é emprestado, fala-se sempre dessa generosidade de Deus, mas revela igualmente a necessidade que nós temos como devedores desses dons de retribuir de alguma forma, como eu falei, colaborando com Deus nessa grande seara. Todo desejo nosso, toda vontade direcionada que temos, ela é um poder que nós temos nas mãos. Todo desejo, toda vontade, todo pensamento é um poder que nós temos. Agora não esqueçamos que os nossos desejos, muitas vezes perniciosos e perturbadores, que até hoje nós temos utilizado, a fim de que a luta se processe, nós devemos pedir para que esse desejo seja feito como quer o Senhor, ou seja, de acordo com a vontade soberana de Deus, porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos o que queremos porque desconhecemos a nós mesmos. Então é melhor que em todas as situações que elevemos o pensamento a Deus e sempre digamos: Pai amado, que seja feita sempre a tua sublime vontade sobre mim, independente da situação que eu esteja vivenciando, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Porque essa minha interferência na vontade divina não é benéfica a nós. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas. Deus necessita de cada um, de cada dom que cada um tem para ajudar as criaturas. Nós somos o intermediário para chegar às bênçãos até o próximo. Então, como eu falei, repetindo, nós devemos procurar incessantemente esse nosso objetivo, esse sentido da nossa vida, a utilidade e a colaboração no bem que nós podemos prestar. Descobrir esse nosso posto de serviço, como a gente sempre fala. Enquanto eu não descobrir esse meu posto de serviço, esse meu objetivo na existência, essa minha possibilidade de colocar o meu dom, como eu falei, a serviço do meu próximo, eu vou ser um eterno
o eterno caçador da arca perdida, digamos assim, em palavras grosseiras, né? Porque eu não vou encontrar felicidade possível nessa existência. E considerando que nós não nos achamos numa colônia de férias, viemos para o trabalho, viemos para a luta, viemos para ser testados, viemos para ser provados, já que vivemos num planeta de choro e de ranger de dentes. E como disse o mestre, não se perturbe o vosso coração. No mundo tereis aflições. Tende paciência, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso, Jesus já nos alertava que nós teremos muitas lutas, mas Ele nunca nos abandona. Estamos, como eu falei, nesta existência, que é um presente abençoado, para saldar velhos compromissos. A nossa conta bancária vem se arrastando durante inúmeras encarnações, mas hoje, com a presença do Consolador prometido, da terceira revelação, nós temos a oportunidade grandiosa de saber qual é o roteiro que nós vamos traçar para que possamos saldar esses velhos compromissos. Deus nunca erra o endereço para as suas cartas, para as suas correspondências. Ele sempre procura no endereço correto, já que Ele nos ama e quer que cada um saia dessa sua zona de conforto, dessa ilusão que vem acalentando até hoje, para entender qual é a sua verdadeira destinação nesta encarnação, para que não desperdice esse presente valioso de Deus, esperando uma próxima oportunidade, uma próxima entrega de um dom que não sabemos quando vai ser, já que temos quase 25 bilhões de espíritos na erradicidade, esperando uma oportunidade como essa, de ter um dom, um recurso, uma oportunidade, um talento, para poder trabalhar na seara do Mestre. É pelo trabalho. Quando a doutrina espírita fala em trabalho, não nos esqueçamos de que é o trabalho desinteressado. Numa determinada fase da existência, nós construímos alguns bens, mas num determinado momento, o trabalho que nós vamos executar é um trabalho desinteressado. Desinteressado em benefício do próximo, sem esperar nenhum tipo de recompensa, de qualquer forma. Não ficar esperando o aplauso do mundo, nem as referências mundanas, já que, como diz Maria Teresa, basta que Deus saiba, né? Meu compromisso não é com as pessoas, como dizia ela, meu compromisso é com Deus. Então, é pelo trabalho desinteressado que nós nos despojamos, pouco a pouco, das nossas imperfeições. Não podemos nos esquecer de que todos os passos da nossa jornada, sejam eles bons ou não, são arquivados em si mesmo. Quando eu falo desse arquivo chamado perispírito, eu fico até preocupado, sabe? Porque esse cara nos entrega, né? Então, ele, independente de qualquer situação, ele desrespeitou qualquer tipo de chakras, os 7 principais. Não vou repetir aqui pelo tempo, chakras principais, que é citado no livro também, mas que demanda muito tempo. Quando nós sobrecarregamos algum desses chakras, tudo gravado no perispírito, e depois, no momento certo, vai nos cobrar aquele nosso desrespeito às leis divinas. É como se fosse um pendrive, né? Um recurso moderno, que tudo que está gravado. Naquele momento já está gravado. E a doutrina espírita era tão sábia, tão inteligente, que muitas vezes é até engraçado, né? Portanto, nós viveremos em qualquer parte com o resultado das nossas próprias ações. Somos construtores diariamente, a cada segundo, do nosso próprio destino. A doutrina nos dá a oportunidade de a todo momento estarmos assessorados, intuídos, protegidos, guardados numa redoma protetora por esses seres inteligentes da criação, os espíritos, mensageiros, prepostos de Deus, que
trabalham a todo momento para nos ajudar. Agora, ajudar, mas não carregar o nosso fardo. É necessário que tenhamos esforço, coragem para prosseguir, aprender e solver os nossos débitos. Portanto, essas provas que adquirimos, elas podem ser podem sofrer dilação, adiamento no tempo, mas elas sempre serão cumpridas afinal. Deus não brinca com as nossas vidas. É necessário que despertemos em nós essa nossa grandiosidade que somos como almas encarnadas, espíritos imortais. Necessário que tenhamos essa consciência do nosso papel perante a criação divina, da importância que nós estamos nesse momento tendo essa oportunidade valiosa de poder usufruir dessa bênção divina e trabalhar na seara do Mestre Jesus. O apóstolo Paulo nos aconselhava a que não olvidássemos, que não esquecêssemos da necessidade de acordar e despertar em nós esse dom de Deus, esse dom divino que temos dentro de nós, no altar do coração. Emmanuel. Quanto mais eu adquiro conhecimento, sabedoria, mais eu irei entender que eu devo ficar distante da zona de conforto, distante da zona de repouso. Eu preciso despertar esses dons, como eu falei e repito, através do conhecimento que a doutrina nos dá, não através de uma pessoa, não através de um grupo. Vem através do Consolador prometido, a terceira revelação, anunciada por todas as Escrituras. Vem até nós os Espíritos, seres inteligentes da criação, a nos dizer: sois imortais, o futuro vos espera, o porvir os aguarda, com todas as suas construções, e breve acertaremos as contas. A inércia, a ociosidade, a zona de conforto, a hora vazia, opera em nós a coagulação das nossas forças mentais. Água parada torna-se um pântano, uma enxada sem trabalhar enferruja. Portanto, esses dons, se eu não colocar a serviço do meu próximo, se eu não descobrir a utilidade desse meu dom em benefício das pessoas, da comunidade onde eu estou vivenciando, todas essas bênçãos colocadas a meu dispor irão se voltar contra mim mesmo, ou seja, vai enferrujar a enxada, vai estragar a própria. Por isso que hoje nós vemos milhões de pessoas com depressão, né? Ansiedade, crise de pânico, por buscar algo que está dentro delas mesmas, né? Despertar esse amor que existe em cada uma delas para... O livro também enfatiza bem claro: nós devemos nos centralizar, focar o nosso entendimento no esforço que deveremos fazer, todos nós, o esforço infatigável do bem, o culto incessante do bem. Pensar no bem, fazer o bem, projetar o bem, falar bem, enfim, eu me esforçar na prática do bem e da caridade. É para esse fim que o Pai nos coloca, nos dá de presente uma nova encarnação, nos concedendo sempre a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores, suscetíveis de produzir em nós o reajuste de rumo, de sintonia. Por isso que a dor e o sofrimento vêm até nós, para reajustar o carro da nossa existência num caminho seguro, sair dessa zona de conforto, procurar ajuda
Aliás, aqui nessa casa abençoada, tem tantos socorristas que, através do passe, da conversa fraterna, da água fluidificada, da cesta básica, enfim, e vários serviços do Evangelho no Lar, enfim, vários serviços que levam esse socorro aos corações necessitados. Ontem fomos ajudados, hoje nos cabe ajudar, socorrer, amparar. Esse é o nosso papel. Algum irmão gostaria de fazer um comentário a respeito do assunto? Alguma intuição? Alguma palavra que ficou meio lusco-fusco? Alguém quer nos ajudar? Só ressaltar quando você falou do Pai Nosso, né? Seja feita a nossa vontade. E que a nossa vontade se aproxime da vontade do Pai. Sempre. Conformidade com Deus. Nós vamos estar certo no caminho certo. Certo. É só isso. Exatamente. Esse doador, nós temos de entender que esses dons que a gente acha que tem, não é nosso. E não pertence a nós. É emprestado a título precário do doador de luzes e de bênçãos, que é Deus. Os dotes naturais que amparam a nossa vida não é nosso. São todos presenteados por Deus, esperando que nós, como eu falei, entreguemos esses dons. Deus também pode ser considerado como esse dispensador, aquele que concede, aquele que cria esses recursos supremos. O livro também ressalta a importância que tem as enfermidades na alma humana, na esfera humana. Quase todas essas enfermidades, ela tem um expressivo papel na regeneração das nossas almas, já que elas ensinam a nós, com santas instruções do Divino Médico, que a cura verdadeira de todos os nossos males, entre aspas, que nos afligem, residem em nós próprios, através do egoísmo, da ambição, que nós mesmos criamos essas nossas ditas doenças. Como dizem os livros, não existem doenças, e sim doentes, porque todas essas enfermidades estão gravadas no perispírito. O corpo é simplesmente o mata-borrão da alma. Então, enquanto nós não curarmos o espírito imortal, as enfermidades continuarão, já que nós temos orgulho, vaidade, tirania e egoísmo, gerando perturbações e doenças. A dor, como Leon Denis sempre nos afirma, é uma das potências da alma. Ela é um crisol de purificação. A dor é o grande e abençoado remédio que nós temos. Que doutrina é essa? Que em nome do Cristo vem nos dizer que a dor é uma das potências da nossa alma, que a dor é abençoada. Diz Casimiro Cunha: mas o tempo que nos fere em provas, serviço e dor é o melhor de todos eles, é o nosso despertador. Casimiro Cunha. Portanto, como eu estava falando, a dor, ela nos reeduca a atividade mental, reestruturando a nossa caminhada. Olha que coisa interessante que o livro nos fala. Depois do poder de Deus, depois do poder criador de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Repetindo, depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. A senhorinha do nosso centro sempre dizia: a dor ensina a gemer, ou seja, ensina a procurar ajuda, a procurar conhecimento, a procurar o seu objetivo na caridade.
A mente, como a gente sempre fala, pode ser considerado o nosso maior inimigo, né? Porque ela é um gerador de força. A mente é criadora. E nós, muitas vezes, por desconhecer, deixamos a nossa mente, nosso pensamento, cair em armadilhas ilusórias, deixamos ele viajar por caminhos que não condizem com essas leis divinas, e ele cria para nós aquilo que nós alimentamos, que nós desejamos. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa, que se melhora, que se santifica, que se transforma, que se reforma, ela aprimora em si qualidades do Pai Celestial. Em forma de virtudes, ela nos transforma e nos faz harmonizar-se gradativamente com a lei. Quanto mais são elevadas essas qualidades, aprimoradas na minha alma encarnada, no meu espírito imortal, quanto mais virtudes eu adquiro, mais amplo é o meu poder de poder cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida. Como repetindo novamente, Deus espera que cada um de nós coloque esses dons que temos, que todos temos, à disposição das solicitações da vida. Renúncia, essa palavra nós vamos ouvir sempre. Renúncia aos nossos desejos em detrimento do serviço incansável aos nossos semelhantes. Serviço incansável, esforço, coragem. A mais elevada oportunidade de um homem é a sua própria existência. Todos nós estamos em busca da iluminação definitiva do nosso espírito. Estamos em busca da nossa reforma moral. Não esperemos um céu, um paraíso, digamos assim, que nós não edificamos na terra. Assim como na terra, assim como no céu. Assim como no céu, assim como na terra. Não espere um céu que você mesmo não edificou, uma morada de luz melhor, que você aqui, enquanto tem esses dons, não coopera, não soube cooperar, não entendeu a mensagem de cooperação, independente de resultado, independente de aplauso. Enquanto eu não aprender a cooperar na obra divina, eu vou ser mais um necessitado de ajuda. A vida irá sempre reduzir-se a um triste montão de trevas, de sofrimento, de sabores, quando não se faz plena de trabalho, de caridade. Solidários para não sermos solitários. Todo aquele que é solitário não aprendeu ainda a ser solidário com as pessoas, não aprendeu ainda a conviver em comunidade. Nos diz Leon Denis, a verdadeira felicidade nesse mundo está na proporção do esquecimento próprio. Essa frase nós vamos demorar uma vida inteira para entender. A gente sempre luta para não entender. Para não entender, porque se entender, então tem que seguir o roteiro, né? Então, a gente finge que não. Por enquanto eu não entendi ainda, não estou captando bem a mensagem, né?
Não é comigo ainda. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação, não há ascensão sem renúncia. Então, revisando a nossa fala, se alguém quiser me ajudar, sinta-se à vontade. Você falou uma coisa importante com relação à quantidade de pessoas hoje em dia depressivas, né? E eu até na exposição de terça-feira passada, eu dei aqui, eu falei do perigo da depressão, porque aí perigo é que os espíritos que são nossos se influenciam também. Eu acho importante a gente estar sempre falando sobre esse assunto, porque as pessoas que às vezes estão nessa situação, elas não pedem ajuda. E é muito importante que a gente esteja atento a essas pessoas depressivas e busque ajudá-la, encaminhá-la e orientá-la. Pensamento, uma oração, o evangelho do lar. É muito perigoso, essa depressão é extremamente perigosa se a gente não tomar uma atitude. Exatamente. A cada pessoa 40 está depressiva, mas também as pessoas que estão vendo que aquela pessoa pedindo socorro, né? Um socorro silencioso. Exatamente. Às vezes está no próprio lado. Que é a intenção da espiritualidade, que é a nossa inimiga, assim, né? Os espíritos ainda não mostram, é que a gente caia mesmo. Assim como eles caíram, eles se comprazem, se alegram e vendo isso. Exatamente. Alguém cair da vida, né? Está sempre falando sobre isso. Sim, sempre as influenciações. Lembrando dessa influência muito perniciosa que a gente recebe. E a nossa maior defesa, muito bem lembrado por você, Fernando, nossa maior defesa que nós temos é o trabalho. Mãos à obra. Quem enxuga lágrimas não tem tempo de chorar, não tem tempo de receber essas influenciações. Porque eles nos veem estudando, falando coisas boas, trabalhando, se esforçando, criando ideias e objetivos do bem, não fazendo culto do Evangelho no lar, que a maior defesa que nós temos é o culto do Evangelho no lar, essa redoma protetora que nós temos no nosso lar, é a nossa defesa. Oração incessantemente. Muito bem, Fernando. Então, esse doador de luz, resumindo rapidamente a nossa fala, o doador das luzes e dos bens, como eu falei, é Deus. Os dotes naturais que temos nos amparam na vida são dele. Ele é o dispensador de todos os recursos que nós temos. Por isso que nós não temos o direito de não nos envaidecer de nada, porque nada nos pertence. E tudo isso é nos concedido para nós reestruturarmos o nosso destino, para nós fazermos a nossa transformação moral, renascer de novo a partir de eu mesmo, no meu contato direto com Deus, sem intermediários, eu consigo a minha sublimação. Procuremos, novamente repetindo, resumindo a nossa fala, procuremos um objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Enquanto eu me fecho, aí os irmãozinhos adoram, né? É mais um que está lá, parado, pensando na vida, esperando a morte chegar, esperando o milagre que vai acontecer, e o milagre já está nele mesmo. Sai de ti mesmo, vai em busca das lágrimas alheias, socorre corações, ampara, ajuda. No trabalho renovador, esforço renovador. Acordar esse dom de Deus em nós, saibamos cooperar, saibamos ajudar, se interesse um pouco mais pelo seu próximo. Deus está lá, Deus não está aqui nos templos, nas imagens, Deus está na dificuldade próxima. Como o Fernando muito bem falou, tem uma pessoa que está depressiva, vai lá, faz uma oração, um atendimento fraterno, um evangelho do lar, né? Coloca o nome no livro de orações, né? Precisamos ajudar uns aos outros. Se eu não ajudar,
eu vou precisar de ajuda. A dor é abençoado remédio. A dor é uma das potências da alma. Toda vida que a dor bater na tua porta, ela está te trazendo uma mensagem divina, que você tem que saber interpretar a lógica divina. Deus não fala de acordo com as criaturas, Ele não atende ao interesse das criaturas. Deus é Deus e fala da maneira como Ele entende que seja bom para nós. E Ele envia a dor como presente e nós nos revoltamos, descremos e nos inconformamos. Repetindo, depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Centralizar-se no esforço infatigável do bem. Aprimorar em si qualidades do Pai Celestial para cooperar na execução do plano divino. Alguém mais gostaria de fazer um comentário que ilustrasse a nossa fala? Tanto o egoísmo, né, querido, nos traz malefícios, quanto o nosso descuido conosco. É muito importante também o cuidado de nós para conosco. É importantíssimo, porque a pessoa que se despreza, aquela que entra em depressão, é uma pessoa que se despreza. Né? Trabalhadora então, mesmo, né? Ela está invalidando os recursos que Deus deu para ela. Cuidar do corpo, né? Cuidar da mente. Da própria pessoa. Cuidar dos seus objetivos. Exatamente, muito bem lembrado. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é o objetivo da minha existência? O porquê da minha vida? Não vim para uma colônia de férias que as pessoas estão para me agradar. Eu vim para ser testado. Pedrada. Pedrada. Eu vim para levar pedrada mesmo. Aprender de qualquer jeito. Exatamente, para aprender. Né? O teu Evangelho tem uma parte muito interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira desgraça. Capítulo muito interessante, né? A verdadeira desgraça. As pessoas pensam que a desgraça, nós temos uma ideia completamente distorcida disso, né? Mas então é necessário que a gente se instrua para saber aonde eu quero chegar. Imagine um barco no alto mar, sem saber para onde que eu vou agora? Para onde me levar? Qualquer porto serve, não me programei, não criei um objetivo. Necessário que eu tenha uma meta, um objetivo, o porquê da minha existência, o sentido da minha vida. O que buscais? O que queres? Eu diria para o Senhor: o que queres que eu faça, Senhor? Com quem queres que eu esteja? Né? O que eu estou buscando? Os trabalhadores dessa casa já estão a caminho, estão sabendo o que querem: ajudar o próximo, em nome do Mestre Jesus, sendo trabalhadores. Se Jesus chegasse agora e perguntasse para cada um de nós: o que queres que eu faça por você? Essa frase devia lembrar toda manhã, né? O que você quer? O que queres que eu te faça? É melhor nem pedir, né? A maior parte não vai saber. É melhor nem pedir, né? Porque a gente não sabe, não definiu ainda o que. E quando você se decide a buscar esse objetivo, você recebe a ajuda desses irmãozinhos abençoados, os nossos anjos guardiões que todos temos, espíritos protetores que nos intuem, que nos ajudam. Agora é necessário dar o primeiro passo. Se eu não tenho o esforço de dar esse primeiro passo, eles não ajudam quem não quer ser ajudado. Sim. Aí entra na escala da depressão, da ansiedade, eu não sei para onde eu vou, todo mundo vai para cá, mas eu quero ir para cá também, não, então eu vou para lá. Não é para onde todo mundo vai. Como diz Giordano Bruno, é a prova de uma mente inferior o desejar pensar como as massas, ou como a maioria, somente porque a maioria é a maioria. A verdade não muda, porque é ou não acreditada pela maioria. Todo mundo vai para cá, mas eu não quero ir para cá, eu quero ir aqui. É aqui que me satisfaz, aqui que eu me sinto bem. Né? Então é necessário que eu me enturme, digamos assim, né, Fernando? Eu tenho que fazer os grupinhos, nós somos ajudados a todo momento, então é necessário que a gente se fortaleça para poder ajudar os demais que chegam aqui. Chega um necessitado, uma pessoa que depois ela já está ajudando lá na frente, no passe,
fazendo exposições, ajudando. É mais um colaborador que tem, né? Então é necessário que a gente se una nessa grande corrente, que, como diz o Espiritismo, não é a religião do futuro, é o futuro de todas as religiões. Todos irão entender. É a lei do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Só isso, né? Não tem mais outro. Mais algum irmão gostaria de fazer um comentário, uma intuição? Agora a gente para pensar que doutrina é essa. Abençoada, muito fina, muito sutil, né? Que nos abre a todas as possibilidades de construir o nosso próprio destino, de refazer, de reestruturar a nossa existência, de poder se engajar nessa corrente do bem, como vem repetindo, né? Eu saio de mim para encontrar o meu próximo, né? Encontrar a possibilidade de ajudar as pessoas, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não entenda, mas a ajuda chega até ela. Que bênção é isso, né, nessa doutrina? Lei do amor. Única mensagem que o mestre nos deixou: o amor, né? O amor, amar a Deus e amar ao próximo. Por isso essa doutrina ajuda as criaturas, através dos homens de boa vontade, que se esmeram, que buscam esse entendimento, procura cooperar com Deus na sua obra divina, né? Meus irmãos, nesse momento fechemos os nossos olhos para agradecer ao dispensador de todas as graças, de todos os dons, que nos dá o dom da vida, todos os recursos necessários para que possamos entender que o grande milagre já está dentro de nós, em que tu colocasses as tuas leis para que possamos direcionar o carro da nossa existência em direção do amor, da caridade, do interessar-se um pouquinho mais pelo próximo, através do nosso esforço, da nossa busca, encontraremos, ouviremos essas intuições que vêm dos Espíritos para nos socorrer, nos amparar, consolar, ajudar. Somos todos carentes e necessitados e precisamos construir em nós essa redoma protetora que irá nos ajudar na nossa sublimação, na nossa reforma moral. Que Jesus nos abençoe a todos, que a paz esteja com todos vocês.